Olha, agora eu vou conversar com a Karine de Oliveira. Ela é do Cartório de Protestos de Pedro Leopoldo e nós temos novidades, né, Karine? Bom dia. Bom dia, Emily. Bom dia a todos os ouvintes da rádio e muito obrigada pelo convite. Primeira vez no rádio? Sim, primeira vez. Tá tranquila, né? Com certeza. Olha, Karine, a gente entrou em contato, conversamos e até mês passado, como que funcionava aí para a gente levar uma dívida a protesto? Pois é, Emily, na verdade é o seguinte, quando a gente tem um devedor que às vezes esquece de pagar uma dívida, ou então ele fica confuso mesmo nas finanças e acaba não pagando uma dívida, ele provoca que o credor vá buscar esse crédito, né? Tentar receber essa dívida. Então ele sempre, seja judicial ou seja extrajudicialmente, que é o caso do cartório. Então o devedor, ele sempre, quando ele dá causa a essa cobrança, ele sempre paga as custas de todo esse procedimento de cobrança. Mas o que acontecia era que o credor, para protestar um título, para levar para cobrar o seu devedor no cartório, ele tinha que antecipar esse valor. Apesar de ser um valor próprio do devedor, ele tinha que antecipar. Então, veja bem a distorção que isso provocava, né? O credor, ele já tinha uma dívida para cobrar, ele precisa desse dinheiro para fazer o negócio dele movimentar e ainda tinha que pagar mais, arcar e antecipar o valor que seria depois cobrado do devedor. Então, essa lei nova, que é a lei, que na verdade que a gente está falando é a Lei 23.204, que ela foi sancionada agora dia 27 de dezembro de 2008, e ontem ela entrou em vigor, ela acaba com essa distorção. Por quê? Porque agora todo credor que tem um crédito a receber pode levar no cartório de protesto sem pagar qualquer quantia. Né? Então essa que facilita muito a economia. Com certeza. Na verdade, toda vez que a gente facilita a cobrança de uma dívida, a gente também está movimentando a economia. Por quê? Por exemplo, o pequeno empresário, ele precisa do dinheiro também para fazer fluxo de caixa, para pagar os funcionários, para manter os empregos. À medida que a gente dá um recurso que facilita a cobrança, toda essa economia está movimentando, é como se fosse uma engrenagem. Então, a economia fica aquecida, os empregos são mantidos ou gerados mais empregos. E também tem uma facilidade, esse benefício chega até o cidadão também. Por quê? Se o meu risco de não receber é menor, porque o meu custo é menor, eu também pode refletir em preços lá na frente. Então, todo cidadão pode vir a pagar um pouquinho menos pelo produto, pelo serviço, porque temos ferramentas que facilitam a cobrança. Então, o risco do empresário ou das pessoas para receber um valor, ele fica menor. Aliás, a facilidade fica maior. Muito bem. Essa questão de não cobrar mais para se protestar uma dívida é extensivo a quem? Pois num primeiro momento, a gente, em 2014, nós começamos com essa facilitação para os órgãos públicos. Então, os órgãos públicos que tinham impostos a cobrar, eles começaram a também levar os impostos para serem cobrados via cartório, via o protesto, sem pagar nada. Mas aí ainda ficava uma distorção para o empresário particular, né? Desde grandes empresários até o dono da padaria, o pipoqueiro também. Ou seja, é extensivo a todos agora. Agora a lei nova veio para deixar para todos o mesmo benefício, ou seja, cobrar uma dívida sem pagar nada. Porque, como ela já explicou, gente, para você que está ligando o rádio agora, antes o protesto você pagava para você receber. Então você pagava o que você iria cobrar e depois quando você recebia, aí até receber que você era reposto esse valor. Então, olha, agora uma lei que começou a entrar em vigor ontem protege vocês
trabalhador, pessoa física também, né? Sim, com certeza, pessoa física também. Que tá aí precisando protestar uma dívida, você pode procurar o cartório de protestos hoje, a partir de hoje mesmo, desde ontem, né? Com certeza, sem custos, desde ontem nós já estamos protocolando e fazendo as cobranças, as devidas cobranças, tudo sem custo para o credor. O que é necessário para fazer um protesto, Karine? O protesto, você precisa de levar o documento que você tem comprovando aquela dívida. Então, pode ser título de crédito, que são os cheques, as notas promissórias, as duplicatas que você tem, ou então pode ser também documentos de dívida mesmo. Qualquer, por exemplo, um contrato onde o devedor assinou reconhecendo aquela dívida, o valor é certo, é um valor X, e há uma data de vencimento, e essa data de vencimento ela já expirou, quer dizer que já venceu, que você não recebeu, então você pode ir lá, que a gente também vai dar toda a orientação para como fazer esse protesto, mas é bem simples, pode levar no cartório que a gente orienta e avalia a documentação, tudo direitinho. E tem uma outra opção também, Emily, que é bem bacana. Existem empresários pequenos, que tem um volume de dívidas a cobrar pequeno, mas existem empresários que são grandes empresários, que eles vendem não só para Pedro Leopoldo, mas para toda a região, Belo Horizonte, Confins. E aí o que acontece? Tem uma forma bacana mesmo que o Instituto de Protestos está colocando, disponibilizando para o credor, que é o recebimento desses títulos, tudo de forma eletrônica. É uma plataforma que chama Central de Remessas de Arquivos, CRA, que você não precisa sair do seu escritório para cobrar um devedor. Você pode utilizar essa plataforma e toda a comunicação entre cartório e você vai se dar de forma eletrônica, prática, rápida, entendeu? É o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Justamente. O mundo muda, a gente tem que mudar também para se adequar. Exatamente. Karine, quais são os efeitos de um protesto? O maior e melhor efeito é o recebimento, né? Quando você procura um cartório de protesto, na verdade, a gente brinca que o cartório de protesto, ele devia ser cartório de recebimento, porque protesto é o que a gente não quer fazer, a gente quer receber, né? Então, a gente quer auxiliar o credor nesse recebimento e ajudar o devedor também a ser uma forma que ele pague sem conflito, sem judiciário, né? Sem aquele estresse. Então, assim, o primeiro efeito, quando você leva um título para ser protesto, uma dívida para ser cobrada através do protesto, o primeiro efeito dele é o alto índice de recebimento. Uma vez que a pessoa, em 3 dias úteis, né, que é o nosso prazo legal, em 3 dias a pessoa vai ser intimada e ela vai ter 3 dias úteis para ir lá e quitar sem conflito, sem nada. Uma vez que ela não pague, aí sim o ato por si só do protesto. E esse ato, ele traz, assim, restrições de crédito. Então, assim, se você vai comprar alguma coisa parcelada, o crédito, geralmente a pessoa não consegue, porque o crédito não é dado. Os bancos de dados da Serasa e da Boa Vista, que é o SPC, eles vão todos os dias no cartório, na verdade, pegar a listagem dos protestos. Então, eles fazem constar nos seus bancos de dados. Tem uma série de restrições, tanto de crédito, talão de cheque, cartão de crédito do banco, tudo fica muito difícil, né? Então, isso faz com que a pessoa se veja realmente assim, é um incômodo para a pessoa, então ela faz com que ela vá até o seu credor e renegocie ou converse com ele direitinho para ver como pode ser esse pagamento, para que então o protesto seja cancelado. Perfeitamente. E, assim, quando chega o protesto, tem as taxas administrativas ali, não tem? Na verdade, essas taxas administrativas agora, para o credor, não tem. É isso que a lei veio. Só para o devedor. Porque o devedor, a gente parte do pressuposto assim, o devedor não mudou nada, a lei não mudou nada. Quando você é que dá causa a uma cobrança, porque você não pagou quando você deveria ter pago, os custos da pessoa que deu causa a essa cobrança. Então, sempre foram do devedor. Só que o credor tinha que antecipar e agora ele não tem que antecipar mais. Então, não tem taxa administrativa no cartório para esse tipo de cobrança. A gente está lá realmente fazendo
um papel de agente recebedor, né? É um agente de cobrança. Como se mesmo. diz, uma cobrança extrajudicial, porque a partir do momento que vai para o judiciário, a coisa tende a piorar um pouquinho, né? Na verdade, assim, tem o tempo, né? Porque a gente consegue receber, para você ter uma ideia, o protesto, ele tem recuperado até 3 dias úteis, até 65% dos documentos que chegam para a gente. Então, esse índice é muito bom, Excelente. porque são só 3 dias úteis. E após 3 dias úteis, a gente chega com um percentual de mais de 90%. Então, por exemplo, aqui em Pedro Leopoldo, quando a gente ainda não tinha entrado na crise mesmo, financeira, econômica que o nosso país está passando, a gente chegou a ter um índice de 70% sendo recuperado em 3 dias úteis. Isso, para qualquer empresário, Emily, é fantástico, porque ele precisa de receber o que ele tem direito para fazer o fluxo de caixa dele, para fazer também gerenciar o negócio dele. Então, assim, o devedor, por seu lado, tem uma oportunidade de ir lá pagar sem conflito, sem esse estresse, né, do judiciário. O judiciário, a gente tem que entender que o judiciário, ele tem, assim, segundo dados que a gente tira no portal do CNJ, né, são mais de 65 milhões de processos, né? Então, assim, é limitado o número de servidores, de magistrados, para dar conta de tanta coisa e levando em conta que a cada ano são milhões de novos processos, né? Então, o judiciário também é um benefício dessa lei, tá aí, é outro benefício. Por quê? Porque a gente se coloca ao lado do judiciário para tentar resolver conflitos antes de chegar a ser um problema para a parte. Então, o judiciário precisa dessas novas portas coadjuvantes para conflitos de pequena monta. A gente chama cobrança um conflito de pequena monta porque tem muita coisa séria, por exemplo, que a gente está vendo, Brumadinho, Lava Jato, que são casos sérios, que demandam uma atenção e uma dedicação maior. Então, é uma porta aberta para pequenos conflitos, para a gente deixar o judiciário meio tranquilo para essas questões mais sérias. Tentar ajudar a morosidade. Justamente, Porque por a burocracia ser muito grande e a extensividade de tantos conflitos acontecerem com tanta repetição, por exemplo, em um ano, aqui em Pedro Leopoldo, da vara de Pedro Leopoldo, por exemplo, a gente está sem um juiz. Em um ano, a gente ficou 2 anos sem o juiz e veio outro. Já tinham processos atrasados. Agora, com a falta dele, já virou o ano de novo. Então, vai justamente juntando muita coisa para um único órgão, sendo que tem outros órgãos que podem ajudar. Justamente. Os cartórios, eles já vêm